que é uma maldição? Mais que um simples termo conhecido pelas pessoas, maldição expressa uma realidade muito além do que nossos sentidos podem perceber. Uma maldição consiste na atuação incessante de forças espirituais do mal para o atraso e destruição dos caminhos, dos sonhos e até mesmo da vida de quem a possui. Mas como ela entra na vida de uma pessoa? Todos que não têm a devida proteção espiritual tornam-se vulneráveis a qualquer um dos seus modos de atuação, seja por palavras, por inveja, por hereditariedade e tantas outras formas. Sua vida está debaixo de uma maldição? Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor entre na sua vida, na sua casa, na sua família, seus filhos, seu ministério, seu dia a dia, seu trabalho. Que todo mal seja amarrado em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre maldições. É um assunto, irmãos, muito extenso mesmo. E se nós formos falar tudo, o vídeo demoraria muito tempo, porque demanda um estudo sobre isso. Talvez no grupo eu fale alguma coisa e publique lá, o dia que, pela misericórdia, der para fazer esse estudo, porque ele é muito extenso. Mas eu estou usando 2 versículos. O primeiro versículo está em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. O que acontece, irmãos? Quando a pessoa não conseguia cumprir os mandamentos da Torá, da lei, que quer dizer instrução, maldições vinham sobre a vida dele. Tanto é que você tem em Deuteronômio, capítulo 28, o monte da bênção e o monte das maldições. Quando você cumpria e obedecia, bênçãos vinham sobre a sua vida. Quando você desobedecia, maldições vinham sobre a sua vida. Só que o Senhor, quando o Senhor se manifesta, quando Ele morre, Ele ressuscita, simplesmente Ele paga também o preço dessas maldições. E Ele leva sobre si as maldições da lei. Por quê? Porque Ele sabe que nós não temos condições de cumprir toda a lei. E o que Ele veio fazer foi abrir, instaurar a época da graça. Nós estamos sobre a graça, não estamos mais sobre a lei. E a graça é um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Porque tudo o Senhor fez por nós. Tudo Ele fez. Inclusive nos resgatar da maldição da lei. Então, esse tipo de maldição, Ele já levou sobre si, Ele já quebrou. Enfim, Ele pagou o preço, maravilha. Mas existem outras maldições. E essas outras maldições são maldições que no mundo espiritual eu tenho que exercer a autoridade no nome dEle. Porque Ele falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, confessando que só o Senhor é Deus. Então acabou, irmãos, sabe? O Senhor Ele está acima de todas as coisas. Só que eu tenho que pegar esse poder, pegar o nome dEle e invocar isso no mundo espiritual. Porque se eu não invocar, acabou, irmãos. É como se eu ganhasse um terreno do meu pai e aquele terreno meu pai me deu. A escritura está no meu nome. Está ali. Júlio César Bonfim de Araújo é o dono desse terreno, pipipi, popopó. Está lá o documento, o cartório registrado, tudo bonitinho. Só que invadem esse terreno. E os invasores estão lá. E o que eu vou fazer? O terreno é meu, o documento está no meu nome, só que os invasores estão lá. E o que eu tenho que fazer é reivindicar e colocá-los para fora. O mundo espiritual é a mesma coisa. Existem situações na minha vida e na tua vida que eu tenho que reivindicar e tenho que botar para fora aqueles que estão injustamente ali. Os que estão ocupando lugar, os que estão ocupando determinado espaço, os que estão agindo em determinadas situações, eu tenho que botar para fora.
Deus já fez a parte dele, o Senhor já fez a parte dele, agora cabe a mim e você fazermos a nossa parte. E aí você tem maldições hereditárias, maldições proferidas, e aí etc. Só que em Provérbios 26:2, eu gosto muito desse versículo, diz que como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem causa não virá. A maldição não cairá em cima daquele que não merece. Então, ou seja, tem situações que eu procuro, tem situações que eu vou atrás, tem situações que eu provoco, então essas maldições vão vir sobre a minha vida. É a causa e efeito, né? Ação e reação. O mundo espiritual ele funciona dessa maneira, ação e reação. Então, ou seja, eu posso orar aqui para quebrar qualquer tipo de maldição sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas o meu procedimento, o meu proceder, o meu caminhar com Cristo, o meu caminhar na palavra, tem que ser um caminhar que não produza nenhum tipo de maldição sobre a minha vida. Não traga nenhum tipo de maldição sobre a minha vida, mesmo estando embaixo da graça, mesmo estando embaixo do poder do Senhor. Ação e reação, eu não posso procurar isso. Eu não posso procurar. Agora, tem situações que foram lançadas, pragas rogadas, pragas lançadas. Ontem eu conversava sobre a minha prima e até o Senhor me deu essa luz para gravar esse vídeo e nós estávamos conversando e ela falou que o Senhor mostrou algo muito forte para ela quando ela, num arrebatamento de sentidos, foi até o útero materno e no útero materno ela escutou de dentro do útero uma voz amaldiçoando ela. Ela, presta atenção, feto no ventre, e ela escutou essa voz. O Senhor, quando ele revela, ele diz quem foi, e o Senhor falou para ela quem foi. E ela entendeu a situação toda, e quando ela retornou, ela estava retornando em posição fetal, sentiu o poder de Deus, enfim, foi algo extraordinário que o Senhor fez na vida dela. E aí o que o Senhor está querendo mostrar? Olha, foi lançada uma maldição sobre a sua vida no ventre, e hoje eu estou quebrando. No dia que o Senhor mostrou para ela aquilo dali, que o Senhor levou ela em arrebatamento de sentidos para ela poder ver aquilo dali, naquele dia o Senhor estava quebrando aquilo. Então tem situações que nós, conforme a nossa busca, conforme a nossa entrega, é quebrado na nossa vida. Sabe, é um cavar, e eu vou cavando na presença de Deus, e o Senhor vai se manifestando, e tudo isso é quebrado, irmãos. Porque tem maldições terríveis, se você não quebrar, eu sempre uso o exemplo da maldição da família da minha mãe, onde a minha avó teve 3 filhas mulheres. A minha avó ficou viúva 2 vezes, e as 3 filhas mulheres dela também ficaram viúvas. Isso é o quê? Maldição hereditária. Existem demônios de transferência, aqueles demônios que estão sobre a vida daquela pessoa. Quando aquela pessoa morre, automaticamente aqueles demônios passam para a genealogia. Ou seja, se estava no pai, vai para o filho. Por isso que o pai bebia, o filho bebe. Por isso que o pai fumava, o filho fuma. Por isso que o pai gostava de pagode, isso, daquilo, outro, o filho também faz a mesma coisa, e etc. E por aí vai. Então, isso é um assunto muito extenso. É um assunto muito forte. Mas eu gostaria de orar com você agora para quebrar. Lógico, a gente não vai fazer uma oração completa porque foi o que eu falei. Demanda muito tempo, demanda atendimento, demanda saber que tipo de maldição que você tem, o histórico da tua família e etc. e tal. E você faz um levantamento, a gente chama de mapeamento espiritual. Você faz aquele mapeamento ali e você vai trabalhando com o Senhor em cima daqueles pontos que a pessoa vem passando. Mas eu gostaria de quebrar alguma coisa nessa oração agora, e eu gostaria de perguntar para você se você reconhece, se você sabe que existe algum tipo de maldição sobre a sua vida, que vem acompanhando a sua família. Meu pai era assim, minha mãe era assim, agora está vindo para cima de mim. O que acontecia com ele está acontecendo comigo, o que acontecia com ela está acontecendo comigo, e é isso que nós vamos quebrar. Eu vou invocar o poder de Deus e aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó poderoso e eterno Deus,
Senhor, na tua presença, meu Pai. Nessa manhã eu me encontro e eu sei que é um assunto muito extenso. Esse assunto sobre maldição é um assunto tremendo, Senhor. Mas, meu Pai, tem situações na nossa vida que nós levantamos a mão, aceitamos a Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Como eu acabei de colocar, as maldições da lei foram levadas pelo Senhor, porque nós não tínhamos e não temos condições de cumprir todos os mandamentos da Torá. Os 613 mandamentos da Torá nós não temos condições de cumprir. Por isso o Senhor levou a maldição sobre si. Mas, meu Senhor, existem situações no mundo espiritual onde espíritos malignos, espíritos familiares, eles continuam persistindo, porque uma coisa que os demônios têm e o diabo tem é a persistência. Eles persistem e eles não desistem facilmente, ou seja, eles não desistem. E nós, meu Senhor, dentro dessa guerra, dessa batalha, desse mundo espiritual, daquilo que nós estamos vivendo, nós temos que invocar o teu poder, invocar o teu nome. Não que ele não saiba, ele sabe, mas quando o teu poder é invocado, então aonde ele estava agindo, onde ele estava atuando, ele tem que ser retirado, meu Pai. E o teu poder passa a operar. Que a gente não dê brecha, que a gente não provoque isso na nossa vida, mas em nome de Jesus, eu vou orar, Pai, eu estou orando agora, falando com o Senhor, quebrando isso, no nome do Senhor, que é sobre todo nome. Então, meu Pai, na minha vida, na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, que está agora ouvindo a minha voz, que está agora ligado, Senhor, nesse vídeo, Deus, em nome de Jesus, no mundo espiritual, Senhor, o teu filho morreu na cruz do Calvário e ele levou sobre si as maldições da lei. Mas tem maldições, Senhor, na nossa vida, maldições proferidas, maldições trabalhadas, maldições lançadas, maldições hereditárias, Senhor, que tem que cair por terra, que tem que ser quebrada, que tem que ser anulada. E eu quero que você, meu irmão e minha irmã, que está orando comigo agora, repita essas palavras que eu vou falar agora. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor, toda maldição sobre a minha vida, toda maldição sobre a minha casa, toda maldição lançada, toda maldição proferida, toda maldição arriada, trabalhada, hereditária, em o nome do Senhor Jesus, eu arranco da minha vida agora. Eu pego essa maldição e levo essa maldição para a cruz do Calvário, aonde o Senhor venceu todas as coisas, aonde a cédula que era contrária à minha salvação foi cravado lá. Os meus pecados, as desobediências, tudo foi lançado na cruz do Calvário. Então, no mundo espiritual, toda palavra que foi lançada, proferida, arriada, trabalhada, todo trabalho arriado, toda maldição proferida sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha descendência, eu anulo agora no mundo espiritual em nome de Jesus. Eu quebro agora no mundo espiritual, eu bloqueio agora no mundo espiritual, eu arranco agora no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, coloca a mão na sua cabeça, todo mal em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno, toda palavra lançada, que você nunca vai ser nada, que você não vai dar certo, que você não vai ser feliz no casamento, que você não vai ser feliz com os filhos, que você não vai ter um trabalho próspero, um trabalho digno, não foi feliz comigo, não vai ser feliz com mais ninguém. Toda palavra maldita em o nome do Senhor Jesus sobre a minha vida,
Em nome do Senhor Jesus, no mundo espiritual eu dou uma ordem agora, seja quebrada, seja paralisada, seja anulada, seja desfeita agora, em nome do Senhor Jesus, e todo mal sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a tua bênção nos alcance, que a tua bênção nos alcance, onde a tua palavra diz, buscai o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu busco o reino, quando eu te priorizo, Senhor, quando eu faço aquilo que te agrada, buscando ao Senhor, orando, jejuando, lendo a tua palavra, meditando, Senhor, as tuas bênçãos têm que me acompanhar, porque está escrito na palavra. As tuas bênçãos têm que acompanhar o meu irmão e a minha irmã, porque está escrito e a tua palavra não é mentirosa. Então, Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, que as tuas bênçãos nos acompanhem, que a gente não precise ficar correndo atrás de bênção nenhuma, ao contrário, ela que vai vir correndo atrás da gente, porque nós estamos na tua obediência. Assim, meu Pai, eu entrego cada irmão, cada irmã e a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã? Como é que você está? Como é que você está se sentindo depois dessa oração? Você sentiu alguma coisa? Eu senti, aqui, eu senti. Né? Comente, coloque no comentário, né, se você quiser, tá bom? Em nome de Jesus. Isso tem que ser provocado, irmão, no mundo espiritual. No mundo espiritual a gente tem que provocar, a gente tem que ir para a guerra, tem que partir, porque esperar cair não vai cair não. Tem que partir para cima mesmo e reivindicar aquilo que é nosso, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar o nosso copo com água. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento ao Senhor o nosso copo com água, pedindo ao Senhor que o teu poder, o poder do teu Espírito entre agora nessa água, meu Senhor, e quando nós bebermos, sirva de saúde para a nossa vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Água seja agora modificada pelo poder de Deus e se transforme agora em um remédio para o meu corpo físico, em nome de Jesus. Beba com fé. Glória a Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Vamos estar orando no grupo de oração, né? Vamos estar clamando, né, até o meio-dia, tá? Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, vamos estar reivindicando, quebrando isso no mundo espiritual. Ah, pastor, só acabou de orar. Não tem problema, vamos continuar orando, continuar batendo no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado à força, tá bom? Deus abençoe a tua vida, tenha um dia abençoado, um dia próximo e um dia de vitória, que as bênçãos cheguem até a tua vida, tá? E na minha também, em nome de Jesus. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, e você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Não esqueça, ora por mim, que eu oro por vocês. Beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.